A Ti toda a honra e toda a glória. E hoje, Senhor, um dia especial, domingo da ceia. Domingo onde vamos trazer à memória a obra gloriosa do Senhor, desde o Teu nascimento até a crucificação, morte e ao terceiro dia ressuscitou. E hoje vive, está à destra. Traremos à memória desta obra gloriosa, do amor incondicional desse Deus Pai Todo-Poderoso. Ah, obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. À destra do Deus Pai Todo-Poderoso, no trono da Tua glória, o Senhor está. E tudo já foi consumado. O Senhor mesmo declarou na cruz: está consumado. Tudo já foi resolvido, tudo já foi declarado, tudo já foi concretizado. Só nos basta se entregar ao Teu reino. Só nos basta se tornar servos do Senhor, discípulos do Senhor. Só nos basta o nosso joelho se dobrar, a nossa língua confessar, e nos tornaremos, por doação do Senhor Jesus Cristo, filhos do Deus vivo. Filhos. Deixaremos de ser só criação e nos tornaremos filhos à imagem e semelhança do Senhor. Que sejamos esse sal e essa luz aqui nesta terra, em Cristo Jesus. Amém. Bom dia! Shalom! Tudo bem com vocês? Aleluia! Então, por favor, que coisa maravilhosa, se assente no nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo, mais um dia especial. Vamos participar e trazer à memória da obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Começando pelo amor do Pai, se entregando a graça de Cristo Jesus. Ele se entregou essa graça. E aí veio o consolo do Espírito Santo. Tudo começou no amor do Pai. E o interessante é que quando Deus fez, quando Deus realizou toda a obra, foi obra perfeita. Foi obra perfeita. Amém? Obra perfeita. Nós, seres humanos que vacilamos, que nos prejudicamos a nós mesmos, que direcionamos a nossa vida para lugares perdidos. Temos direções, decisões que nos ferem, que nos machuca, que nos atrapalha. E aí depois vem as feridas. Aí depois vem tudo aquilo que nos prejudica. Né? Decisões erradas, estruturas erradas, condições erradas. E no dia a dia isso vai pesando. E no dia a dia isso vai atrapalhando. E no dia a dia isso vai ferindo. E no dia a dia isso vai se pesando. Por isso que Cristo Jesus disse no Evangelho de João: vem você a mim, que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Amém? O meu fardo é leve e o meu jugo é o quê? Suave. Então aprenda dele, que é manso e humilde de coração. Olha que coisa. Olha que maravilha.
Olha o quanto Deus cuida. O perfeito dele nos alcança. Ele é santo. O perfeito dele nos alcança. Amém? Ele sempre, com o amor dele, tentando nos aconselhar com o reino dele. As pessoas estão perdidas ultimamente. Elas estão sem direção, estão tendo atitudes que ferem a essência da verdade, da palavra. E acham que estão certos. Eu disse várias vezes para esta casa de oração que a eleição que passou não era mais uma eleição. Era uma condição espiritual. E a brecha se abriu. Está aí. Homens que se tornaram levitas de Deus, pastores, pessoas que construíram a vida louvando a Deus, inclusive o pão diário, inclusive a estrutura humana natural nessa terra. Hoje, olha para os louvores e diz que um é racista e o outro não sei o quê. Né? Olha que coisa. Ou seja, que situação. Que situação. Pessoas que entoavam louvores a Deus. Sabe o que é isso? Brecha aberta. Sabe o que significa isso? Problema. Se a minha vida não estiver alicerçada em Cristo Jesus, eu vou tropeçar e vou cair. Por isso que Apocalipse, Jesus Cristo disse, como a missionária Vanessa ministrou sexta-feira, eu conheço as suas obras, sei que é dedicado, sei que persevera, sei que é perseguido, sei que tem sofrido, reconheço tudo isso, mas eu tenho algo contra você. Afastaste do primeiro amor. Se desviaste desta verdade. Não tem mais a mesma essência. Tudo começou a se tornar muito natural. Tudo começou-se a se tornar muito básico na vida. Afastaste do primeiro amor. E quando duas pessoas que têm reconhecimento no meio evangélico começam a pegar as palavras da Escritura Sagrada, que são entoadas como louvores, e começam a trazer situações. E por que eu comecei com essa introdução? Para você entender o que está escrito em Números 21. Que coisa terrível. Afastou-se do princípio, cai. Começa a ter decisões erradas, estruturas mentirosas. Um disse que era racismo, mais alvo que a neve. Ah, que coisa! E o outro disse que era o quê? Ditadura. E um louvor. Qual é o louvor? O nosso general é Cristo. Que coisa. Que vergonha. E sabia que a gente tem que tomar muito cuidado para que a nossa vida não esteja assim também?
tendo atitudes e decisões, que o Senhor olhe para nós e diz: tenho algo contra ti. Afastar-se do primeiro amor, do princípio, da essência, da verdade. A brecha se abriu, igreja. E eu disse isso várias vezes aqui nesse altar. Que a brecha ia se abrir. E aquele que não se cuidasse, e não clamasse pela misericórdia, iria ser prejudicado. Porque cuide-se para não cair. Aquele que está o quê? Em pé. Pessoas que construíram a vida louvando a Deus. Agora, olham para aquilo que eles fizeram a vida toda. E começam a pegar a palavra. E trazer o discernimento que eles querem. Foi por isso que Miriam ficou leprosa. E o povo não pôde caminhar. Teve que ficar parado. Enquanto ela não ficasse curada daquela lepra. Porque considerou que Deus não falava só com Moisés. Que coisa. Então, Números 21 traz um relato interessante. E aqui já, Jesus Cristo no Evangelho de João 3 declara uma parte deste relato. Mas eu quero começar desde o versículo 1 para nós termos um discernimento. Quando o rei cananeu de Arad, que morava no Negueb, ouviu que o povo de Israel vinha pela estrada de Atarim, guerreou contra Israel e capturou alguns israelitas. Então Israel fez este voto, esta promessa ao Senhor: se o Senhor permitir que derrotemos esse povo, destruiremos todas as suas cidades. E o Senhor ouviu essa promessa e permitiu a derrota dos cananeus. O povo de Israel destruiu totalmente o povo e as suas cidades. E deram o nome de Ormá, ou Ormá, que quer dizer totalmente o quê? Destruído. A este lugar. Versículo 4. Então, o povo busca a face de Deus e faz um voto, uma promessa a Deus. Sabe? E eles cumpriram. Entende? O Senhor não nos permite abrir os lábios. Mas quando abrimos, aquilo que saiu dos nossos lábios, a respeito de andar na presença dEle, tem que ser cumprido. O Senhor não nos obriga a falar nada diante dEle, mas toda palavra que sair dos nossos lábios, na presença de Deus, por promessa ou voto, tem que ser cumprido. Entenda isso. Compreenda isso. Ele mesmo declara que nós temos que lembrar das nossas promessas, dos nossos votos que fizemos na presença dele. E cumprir o mais rápido possível. Toda vez que eu falo com o Senhor e dos meus lábios sai alguma promessa, algum voto a Ele, corra, execute, cumpre. Vamos continuar. E o povo partiu do Monte Or pela estrada do Mar Vermelho, dando a volta pelo país
de Edom. Mas os israelitas perderam a paciência no meio do caminho e se queixaram contra Deus e contra quem? Moisés, dizendo: por que vocês não nos tiraram do Egito para morrermos nesse deserto? Aqui não há pão nem água, e nós detestamos essa comida horrível. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que mordiam o povo, e muitas pessoas de Israel que morreram. O povo falou com Moisés e disse: nós pecamos porque falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo para tirar as serpentes do meio do povo. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor respondeu a Moisés: faça uma serpente de bronze e a coloque no alto de um poste. Quando alguém for mordido por uma serpente e olhar para a serpente no alto do poste, escapará o quê? Com vida. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou aonde? No alto de um poste. Todas as pessoas que eram mordidas por uma serpente e olhavam aonde? Para a serpente de bronze, permaneciam o quê? Vivas. Permaneciam o quê, igreja? Vivas. Uma brecha se abriu. Entendeu? E eu pergunto para você, essa brecha se fechou? Não. As serpentes sumiram e desapareceram do meio deles? Não. Elas continuaram o quê? Mordendo. Elas continuaram picando. Que coisa. Mas interessante que Deus, na sua misericórdia, porque o povo acabara de experimentar algo da parte do Senhor. Mas logo em seguida já começaram a queixar por causa da sua situação, da sua estrutura. A estrutura que eles estavam o quê? Vivendo. Deus estava dando maná para eles, mas eles estavam queixando. Nos tiraste da escravidão, nos tiraste do Egito, nos tiraste daquela terra, a terra a qual nós tínhamos comida, pão e água. E agora vem nos dar algo que nós já detestamos. Vem nos dar algo para comer que é horrível. Ou seja, a presença de Deus e o milagre que Deus tinha feito não era suficiente para eles. Deus escutou o clamor deles. Depois de 400 anos, levantou Moisés. Mas a situação daquele dia, daquele momento, o momento que eles estavam vivendo, fez eles o quê? Questionarem quem? Deus. Entendeu? Questionar Deus. E uma brecha o quê? Se abriu. Temos que tomar muito cuidado naquilo que a gente tem feito com palavras na presença de Deus. Questionaram. A brecha se abriu. Nós temos que tomar muito cuidado com os nossos questionamentos diante de Deus. Porque uma brecha pode se abrir. As serpentes, eu vou tornar a repetir, não se acabaram.
elas continuaram picando. Elas continuaram mordendo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e amor, ou seja, entenda, a serpente não veio porque Deus quis que ela viesse. As serpentes apareceram no meio daquele povo porque o povo estava o quê? Com o coração o quê? Endurecido. Estavam obstinados ao pecado, desejando viver e questionar Deus. A serpente veio por causa da semeadura deles. A brecha apareceu por causa das atitudes deles. Deus não pode desejar o mal, porque Ele é amor. Mas entenda, a minha construção diária de vida me condiciona. Mas no amor e na misericórdia grande de Deus, o que aconteceu? Ele disse para Moisés: levantam a serpente de bronze em um poste. E quem olhar para aquela serpente de bronze naquele poste, continuará tendo o quê? Vida. Deus disse o seguinte para Moisés: eles pecaram. Essa condição está sobre a vida deles por causa do pecado. Eles estão morrendo pela picada e pela mordida de uma serpente, pelo veneno de uma serpente, pelas ações e atitudes deles mesmos. A morte bateu à porta deles por causa do pecado deles, da rejeição. Daquilo que eu estou oferecendo para a vida deles. Olharam toda a estrutura da vida deles e preferiram o Egito. Me rejeitaram. E por que me rejeitaram? A brecha se abriu. E por que me rejeitaram? Veio a situação. A colheita do pecado. Mas porque amo, toda vez que eles olharem para essa serpente levantada no poste, eles continuarão tendo vida. A serpente saiu do meio deles? Não. Continuou atingindo eles? Sim. Mas agora eles tinham o quê? O amor e a misericórdia de Deus. Ou seja, tipo assim, o seu pecado te gerou consequência. Só tem um meio do seu pecado não te matar. Olhar para o amor de Deus. E onde está esse amor de Deus? Simples. João 3. Lá diz, o próprio Cristo Jesus disse: no versículo 13, que nós lemos esses dias atrás: ninguém jamais subiu ao céu. João 3, 13 e 14. A não ser aquele que veio aonde? Do céu. Ou seja, o Filho do homem. E como Moisés no deserto levantou numa estaca uma serpente de bronze, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha o quê? A vida eterna. Porque Deus o quê? Amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer nele, não pereça, mas tenha o quê?
a vida eterna. Como Moisés levantou a serpente no deserto, eu serei levantado em uma cruz. E todos aqueles que olharem para essa obra e não duvidarem e crerem em mim, terá o quê? A vida eterna. Todo o povo que era mordido pela serpente, quando olhava para a serpente de bronze naquela estaca, eles continuavam tendo vida. Só tem um que nos livra do pecado da morte: Jesus Cristo. Toda vez que eu reconhecer um erro na minha vida, toda vez que eu reconhecer que essa atitude me fez pecar, eu tenho que me reconciliar com Cristo Jesus. Eu tenho que, com urgência, voltar para a presença dEle. Eu não posso endurecer o coração. Não posso permitir que a brecha se abra. Então, por isso, que os nossos olhos têm que estar fitos sempre em Cristo Jesus. Senão vamos pecar. E se pecarmos, temos que correr para quem? Para Jesus Cristo. Amém, igreja? Para Jesus Cristo. Como o mal do pecado foi só paralisado quando Moisés orou a Deus e Deus disse para ele fazer uma serpente de bronze e colocar na estaca, para que aquele que fosse mordido pela serpente, por causa do pecado, por causa da iniquidade, por causa da dureza de coração, porque rejeitaste a Deus, continuaria tendo o quê? Vida. O pecado não vai ser tirado do mundo. Ele com constância vai atingir a vida de todo cristão. Ele vai sempre tentar fazer o homem e a mulher de Deus cair. E só tem uma maneira do pecado não nos atingir e não nos ferir com morte: se a nossa vida e os nossos olhos estiverem em Cristo Jesus. Aqui, ó, Jesus Cristo. Só Ele, igreja. Só nele. A desobediência tem que ser tirada da nossa vida. O coração endurecido tem que ser lançado fora. E só tem uma maneira: Jesus Cristo. O próprio Senhor nos prometeu um coração de carne que o obedeceria. Hebreus capítulo 10 fala disso. Fala dessa obra maravilhosa de Jesus Cristo. Fala do amor de Deus nos alcançando. Quer ver? Vai lá para Hebreus. Ou seja, Deus declarou para o sacerdote Arão e para o povo e para Moisés: quando pecarem, ofereça, sim ou não, os sacrifícios. E lá tinha uma estrutura para ser cumprida. De aves, de animais, de cereais, sim ou não? De oferta de cereais, ou seja, tudo isso. Uma estrutura que precisava ser cumprida por causa do pecado.
Deus queria limpar a humanidade do pecado. Então ele disse: Moisés, eu digo à nação escolhida minha, Israel, quando eles pecarem, tem que oferecer sacrifícios e holocaustos a mim. Olha que coisa maravilhosa. O versículo 3 de Hebreus 10 começa dizendo: mas aconteceu justamente o quê? O contrário. Aqueles sacrifícios anuais lembravam-lhes a desobediência e a culpa de quem? Deles. Em vez de aliviá-los. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Foi por isso que Cristo disse, quando veio ao mundo: ó Deus, o Senhor não quer sangue de animais ou ofertas de cereais, mas o Senhor me preparou um corpo, a fim de que eu deposite como sacrifício sobre o quê? O seu altar. O Senhor não se satisfaz com o sacrifício dos animais mortos e queimados como ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis que eu vim para depositar o quê? A minha vida. Justamente como está o quê? Escrito no livro, a meu respeito. Vim para fazer a sua vontade, o quê? Ó Deus. Depois que Cristo disse isso, a respeito de não ficar satisfeito com os vários sacrifícios e ofertas que o antigo sistema exigia, acrescentou: aqui estou, vim para fazer o quê? A sua vontade. Ele cancelou o primeiro sistema em favor de outro muito que melhor. Nesse novo plano, nós fomos perdoados e o quê? Purificados pelo sacrifício de quem? Jesus Cristo, ao morrer por nós, uma vez o quê? Por todas. Glória a Deus. Então, aonde está o nosso alicerce? Quem é o único que pode nos purificar? Jesus Cristo. Então corra para Ele. Abandone a dureza de coração. Corra para Ele. Aí o versículo 14 diz: pois por meio daquele único sacrifício, Ele tornou o quê? Perfeitos. Para sempre aos olhos de quem? De Deus. Todos quanto Ele está o quê? Santificando. Quem santifica? Jesus Cristo. Quem purifica? Jesus Cristo. Então todo pecadores somos, temos que correr para quem? Jesus Cristo, igreja. A brecha se abriu. Se a gente não correr para Jesus Cristo, esquece. Esses que estão, ou todo aquele, inclusive nós temos que ficar muito atentos. Se começarmos a negar essa verdade na nossa vida, seremos igual o filho pródigo. Estávamos na presença do Pai, mas a presença dele não nos satisfazia, não nos preenchia, não nos alegrava. Pegamos a herança toda e abandonamos o Pai. Sabe o que vai acontecer? Como um dia eu disse aqui, vai ter que voltar. O pai não foi atrás do filho pródigo. O filho pródigo teve que vir aonde estava o pai. Entenda isso. Entenda isso. Compreenda essa verdade. E aí, o versículo 15 diz o seguinte: o Espírito Santo também testifica que isso é assim, porque ele disse: esta é a aliança que eu farei com o povo de Israel. Embora eles tenham rompido a primeira aliança,
por causa do pecado. Diz o Senhor: porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. Oh, aleluia! E depois ele acrescenta: nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas o quê? Maldades. Ora, onde os pecados já foram o quê? Perdoados, de uma vez para sempre, não há necessidade de oferecer mais sacrifício por ele, por eles. E assim, queridos irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós agora podemos entrar aonde? No Santo dos Santos. Aleluia. Glória a Deus. Mas só há uma maneira, só há um jeito, só há uma condição de podermos entrar no Santo do Santo. Só há uma condição dos nossos pecados serem apagados, se nós permitirmos o Senhor pôr a lei dele nos nossos corações e escrevê-la nas nossas mentes. Se o meu coração não tem a lei do Senhor, é a minha mente não tem a lei do Senhor, eu não entrarei no Santo do Santo. Está escrito: o sangue de Cristo Jesus é o único que purifica. E só há maneira de nós vivermos essa verdade e não perdermos a vida eterna e não experimentarmos a morte. Cristo Jesus, a palavra do Senhor escrita onde? Nos nossos corações e aonde? Na nossa mente, espírito e alma. Amém, igreja? Compreenderam a escritura de hoje? Entenderam a palavra de hoje? A brecha se abre por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades. E vem a circunstância e vem as consequências. E as consequências só podem ser eliminadas da nossa vida se nós estivermos aonde? Em Cristo Jesus. Por isso que o diabo várias vezes te acusa de algo que você fez lá atrás. Porque isso não se apaga se não é pelo sangue de Cristo Jesus. Se apagou para Cristo e para Deus, mas para o diabo não. E por isso que ele te condena. Agora, quem é o teu Senhor? O teu inimigo? Ou aquele que já apagou tudo isso e te resgatou? Mas para esta verdade ser vivida em nossos corações, na nossa vida, a palavra do Senhor tem que estar aonde? Na nossa mente e no nosso coração. Se ela não for encontrada aqui e aqui, essa verdade não viveremos. A brecha continuará aberta e os problemas continuarão surgindo. Os problemas espirituais continuarão atingindo. A serpente continuará mordendo e matando. Que coisa, né? É até surreal, né? Quando você olha para a vida de uma pessoa que construiu a vida dela louvando a Deus e de repente começa a falar umas coisas, umas asneiras, umas palavras sem sentido. Até a pessoa sabe que a palavra é sem sentido, mas está obstinado.
A palavra do Senhor não está sendo mais encontrada no coração nem na mente. A mente e o coração da pessoa está ocupada com as coisas do mundo. E por isso que por onde a gente caminha, muitas vezes a gente encontra pessoas dizendo: pois é, estou afastado. Pois é, estou longe dos caminhos do Senhor. Pois é, fui cristão tantos anos. É porque a palavra do Senhor não se encontra mais no coração e nem na mente. Não adianta conhecer o Senhor, tem que viver o Senhor. Não adianta falar do Senhor, tem que viver Ele. Não adianta declarar a palavra, tem que viver a palavra. Ela tem que estar na mente e no coração, não na boca. Na mente e no coração. Não somente na boca. Não somente na boca. É através de atos. É através de atitudes. Vamos orar? Eu espero que essa palavra possa nos ter trazido correção. Santo do Santo. É para quem está olhando para Cristo Jesus. É para quem aceitou a obra da cruz. É para quem declarou o joelho dobrado diante dele, e a língua tem o confessado. Santo do Santo. Amados, Gálatas 6 é claro em dizer as obras da carne e as obras do Espírito. Todo homem e mulher de Deus que crê e tem convicção. Interessante que interessante que o Espírito Santo declara, né? O autor dos Hebreus declara. Que coisa maravilhosa. Né? Deus é bom, né? O Espírito Santo também testifica que isso é assim. Porque ele diz: esta é a aliança que eu farei com o povo de Israel. Embora eles tenham rompido a primeira aliança. Ou seja, o pecado do povo fez eles ficarem distantes. E aí, tudo que eles faziam, não curava. Só condenava. Sabe por quê? Porque não estavam livres. Muitas vezes aquilo que você recebeu como perdão ainda te condena, é porque você não está livre. O sangue de Cristo Jesus ainda não se tornou a verdade de tudo isso. Diz o Senhor: porei as minhas leis em seus corações e a escreverei em suas mentes. E quem faz isso? O Espírito Santo. E quando isso acontece, o autor de Hebreus continua dizendo: nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas maldades. Leia Gálatas 5. Todo homem e mulher de Deus que se diz cristão, ele tem que viver os frutos do Espírito Santo. A ira, a bebedeira, não podem fazer parte da vida dele. Não pode. Não pode, igreja. Não pode. Não pode. A libertinagem, a impureza, a imoralidade sexual, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, o ciúme, a ira, o esforço constante, o ego, né, para conseguir o melhor para si mesmo, o ego, a arrogância, a soberba, a individualidade. Se tem algo que não agrada o Senhor, é a individualidade. Quando Ele foi nos constituir, quando Ele constituiu Adão, Ele diz: façamos
Ele não diz, eu vou fazer. Façamos. Jesus Cristo, Espírito Santo, façamos. Reino celestial, façamos. Anjos, façamos. Quem busca só para si, a pessoa que pensa só em si, e aí Paulo continua dizendo, queixas e críticas, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgia, toda essa espécie. Ele diz, aquele que procura o melhor para si próprio, aquele que só pensa em si, sempre será uma pessoa que vai queixar e criticar. Entendeu? Queixa porque ninguém olha para ele, ninguém leva ou considera ele, ou ele não é o importante da situação. E críticas, porque ele sempre acha que as pessoas têm defeito. Quem pensa só em si é assim. Se queixa de tudo e critica todos. Porque se quer viver no centro do holofote de tudo. Tudo que ele faz é para ele. Vamos orar e nos preparar para o corpo e o sangue de Cristo. Eu espero que cada um de nós tenhamos entendido e compreendido as maravilhas do Senhor. A palavra revelada no dia de hoje, declarada nesta manhã. Oh, que Jesus Cristo maravilhoso é esse. E por que ainda questionarmos Ele? Imaginou? Que coisa linda e maravilhosa. Só nele, tá? Só nele se purifica. Só nele se cura. Só nele se santifica. Porque Deus mesmo disse pelo próprio Espírito Santo: a vida está bagunçada por causa deles mesmos. Eles romperam, eles se corromperam, eles se afastaram de mim. Mas eu vou escrever no coração e na mente deles as minhas palavras. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E a hora que eles permitirem eu escrever na mente e no coração deles as minhas palavras, eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Só tem um que santifica e purifica: Jesus Cristo. Ele mesmo diz: estou aqui, Pai, para entregar o meu corpo em sacrifício vivo no teu altar. Quando Jesus Cristo, Hebreus traz essa declaração de Jesus Cristo,
Lembrei de Abraão e Isaac. A obediência de Abraão. Por isso que se tornou pai de multidões. E se tornou pai na fé, para mim e para você. Porque ele fez o mesmo com o filho. Está aqui, Jesus. Está aqui, Pai. Está aqui. Tu pediste, está aqui o meu filho. Sabe, desde o começo da história da humanidade, Deus vem escrevendo o amor dele, a graça dele e o consolo dele. O amor do Pai, a graça do Filho e o consolo do Espírito Santo. Desde os princípios da criação, Ele sempre quis comunhão com o ser humano, unidade com o ser humano. Ele sempre quis que todo ser humano experimentasse o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, o seu zelo, o seu cuidado. E isso lhe custou o próprio filho. E o filho aceitou esse preço, porque sabia e conhecia o amor do Pai para com aqueles que são a imagem e semelhança dele, para a criação dele. E o filho honra o Pai, porque viu o amor do Pai para com um ser humano. E o filho ama o Pai, e por isso que honra o Pai. E o Pai, desejoso de sempre ter unidade e comunhão com o ser humano, construiu uma aliança da seguinte forma: todos que entregarem a vida a Cristo Jesus, meu unigênito Filho, a primogenitura da ressurreição, eu darei a eles o meu Espírito, o meu Santo Espírito. E é o Santo Espírito que escreve em nossos corações e mente a palavra que nos salva. Oh, igreja! Fecha essa brecha. O que está acontecendo com o mundo não vai mudar. O que está acontecendo com o mundo não vai mudar, como aconteceu no tempo de Moisés com as serpentes não sumiram. O pecado que o mundo construiu, a estrutura que o mundo construiu pecaminosa, não muda, não vai sumir. O ser humano está entregue às suas concupiscências da carne. O mundo alimenta e sacia essa natureza pecaminosa e caída do ser humano. A brecha já foi aberta, não vai mudar, não vai desaparecer. O pecado não vai desaparecer do mundo, não. E é por isso que o mundo será julgado. Por
isso que os céus e a terra passarão. Por isso que João declara, Apocalipse, os firmamentos serão abalados. Ainda há vida neste mundo, porque Deus o firma ainda, é o seu firmamento, porque Ele tem uma aliança com os seres humanos nessa terra, com a humanidade. O dia que essa aliança for executada na sua totalidade, com a volta do Filho do homem, com a volta de Cristo, findou-se, encerrou-se, executou-se, concluiu-se a aliança. Tudo desaparecerá, os céus e a terra. E Jesus Cristo disse: a minha palavra permanecerá para sempre. E é esta mesma palavra que o autor de Hebreus traz aos nossos corações. Ela tem que ser escrita, ela tem que ser encontrada em nossos corações e em nossas mentes, escritas nas nossas mentes, porque só ela pode nos dar a vida eterna. Só a palavra pode nos fazer viver esta aliança. Só a palavra pode nos fazer estar em Cristo Jesus, para sermos purificados e santificados. Só nele, igreja, se purifica e se santifica, quando aceitamos a sua palavra. Por favor,